Godzilla King of Monsters é um filme que foi lançado em 2019, produzido pelo estúdio Legendary, e que é tanto uma continuação do Godzilla de 2014, quanto do Kong Ilha da Caveira de 2017. Depois do lançamento do Godzilla de 2014, como o filme fez uma boa receita, o estúdio decidiu fazer uma continuação. A princípio, o Gareth Edwards, que foi o diretor de Godzilla de 2014, também ia dirigir essa sequência. Só que ele acabou saindo do projeto para trabalhar em outras coisas, e a direção do filme acabou ficando com o Michael Dougherty, que também foi um dos co-roteiristas do filme. E ele acabou pegando o roteiro que o Edwards tinha deixado e reescreveu toda a história de um jeito que agradava a ele. Então, apesar do Godzilla King of Monsters ser uma continuação do Godzilla de 2014, ele traz uma interpretação do Godzilla que é bastante diferente da versão do Godzilla de 2014. 5 anos depois dos eventos do Godzilla de 2014, o mundo sabe que existem monstros gigantes por aí, só que não se tem muita certeza de quantos eles são e de onde eles estão exatamente localizados. O Godzilla é considerado como desaparecido, ele está em algum lugar do mar, mas não sabem onde. Pelo menos isso para o mundo todo, mas a Monarch, que é essa organização internacional, que é internacional, mas na prática ela é chefiada pelos Estados Unidos, tanto que no começo do filme eles estão respondendo em uma comissão do Senado dos Estados Unidos e não numa comissão da ONU. E a Monarch é essa organização que ela é especializada em investigar essas criaturas, estudar e compreender o que essas criaturas fazem. Só que existe toda uma pressão ali do Congresso dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, para ou desativarem a Monarch ou colocarem a Monarch para trabalhar pros militares. E os estudiosos da Monarch estão ali tentando ganhar independência, só que os estudiosos da Monarch, eles não compartilharam todas as informações que eles têm com o governo e com os militares, porque eles sabem da localização de pelo menos 17 outras criaturas gigantes, monstruosas, similares ao Godzilla, que estão escondidas ou dormentes em diferentes lugares do mundo. E podem haver mais. Então existe essa disputa de governo militares em relação à Monarch, que quer ser uma instituição de pesquisa independente, e daí o filme vai dar bastante enfoque para a família Russell. A família Russell são 2 cientistas que estavam em São Francisco quando ela foi destruída pela luta do Godzilla contra os 2 Mutos. O filho mais velho deles morreu, ficou o casal e a filha, só que o casal não aguentou manter o casamento com todas as tensões e os conflitos de terem perdido o filho, eles acabaram se separando, e a doutora Emma Russell, ela trabalha para a Monarch e construiu um equipamento que ela havia projetado anos antes junto com o marido para tentar se comunicar com essas criaturas. E a doutora Emma Russell tá com a filha dela numa instalação da Monarch que fica na China, onde está localizado um ovo de uma versão da Mothra. O que acontece é que essa instalação ela é atacada por ecoterroristas que liberam a Mothra e levam a doutora, a filha dela e o aparelho, e a partir de então esse grupo de ecoterrorista ele tenta usar esse aparelho para despertar todas essas criaturas monstruosas que estão dormentes e soltar elas pelo mundo. E segundo a narrativa deles, o mundo na verdade de fato pertence a essas criaturas, os humanos chegaram depois, os humanos estão destruindo o mundo e vai ser muito melhor liberar todas essas criaturas para elas retardarem o crescimento da população humana e impedir que as outras espécies e que o mundo inteiro entre em extinção. O pessoal da Monarch tenta impedir que esse grupo de ecoterroristas saia por aí soltando todos esses monstros, só que eles acabam soltando uma versão do King Ghidorah, e esse King Ghidorah ele acaba não se comportando como as outras criaturas. Ele acaba ele próprio fazendo as outras criaturas despertarem e obedecerem a ele numa marcha para destruir todo mundo. E nesse contexto todo, o Godzilla vai aparecer para brigar com o King Ghidorah e com quem mais aparecer no caminho. E a interpretação que o Dougherty faz dessas criaturas, do Godzilla, do King Ghidorah, da Mothra e desse imaginário dos Kaiju da Toho, é bastante diferente da leitura que o Edwards tinha feito no filme anterior. O Edwards ele vai ter uma visão que é diferente da visão japonesa, mas ele vai trazer alguns elementos que são lá da tradição de Kaiju e vai misturar com outros elementos das narrativas de monstros de Hollywood e vai fazer um filme que é diferente, que eu entendo que muita gente não gosta, mas ainda assim dá pra ver que tem um conceito ali que ele tá trabalhando. Já esse Godzilla King of Monsters, que é dirigido e co-roteirizado pelo Michael Dougherty, eu acho que esse filme parece que ele parte de um monte de conceitos ruins que foram reunidos para fazer um filme de Godzilla em cima deles. Mas todos eles são bem ruins, assim, é só um amontoado de ideia ruim com o Godzilla caminhando por cima delas. Mas vamos aos poucos. Primeiro, a ideia dos vilões. Quem são os vilões desse filme? Os vilões desse filme são um grupo de ecoterroristas. É o Alan Jonah, que é um ex-militar britânico que se tornou um ecoterrorista. O que diabo é um ecoterrorista? Um ambientalista que faz luta armada? A própria ideia de ecoterrorismo é um absurdo, porque
Porque pensa bem, o que é o terrorismo? Terrorismo são ações militares contra populações civis, contra populações que não são militares, para criar um caos na sociedade. É tu ir lá e atirar em civis, é tu botar bombas e explodir civis. Porque a guerra, como ela é convencionada hoje, apesar de a guerra ser uma coisa horrível, existe a Convenção de Genebra, existe alguns pactos internacionais de que a guerra deveria ser de militares contra militares, não de militares contra civis. Militares contra civis é massacre. Daí que a noção de terrorismo é um grupo armado não atacar outro grupo armado, e sim atacar pessoas que não estão ali no combate e são intencionalmente atacadas para criar pânico, confusão e medo nessas sociedades. Isso é terrorismo. Agora, o que seria um ecoterrorismo? Vamos pensar assim, um ambientalista extremista, que ele é a favor de usar a luta armada por causas ambientais. O que esse cara vai fazer? Vamos supor que eles toquem fogo e destruam um equipamento que ia ser utilizado para derrubar uma área de mata. Vamos dizer que eles sabotem uma indústria que larga resíduos poluentes no ar ou na água. As atividades de um grupo ambientalista que é a favor de ações armadas revolucionárias, elas podem ser crimes, mas elas são ataques contra propriedade privada, contra uma instituição privada, uma empresa. É completamente diferente tu atacar uma empresa, destruir a propriedade de uma empresa, é crime de qualquer jeito, né? Se a gente for lá no Código Penal, a gente vai ver que isso é crime, mas uma coisa é destruir uma empresa, propriedade privada de uma grande corporação, e outra coisa é tu atacar civis, populações que não são militares, para criar caos nessa sociedade. Há um desequilíbrio em igualar um terrorismo que é atacar pessoas com a ideia de causar dano à propriedade de uma grande corporação. E se a gente parar para pensar nas narrativas dos Estados Unidos, jogar bomba atômica em Hiroshima e depois, já sabendo do resultado, largar uma bomba atômica em Nagasaki, que era largar bombas atômicas na população civil japonesa para forçar os militares a se renderem, porque parte dos militares estavam com a ideia de não, nós somos guerreiros, nós vamos lutar até a morte, tudo bem. Daí o exército dos Estados Unidos fez o que? Então nós vamos destruir a casa de vocês, nós vamos matar a família de vocês, vamos matar as esposas e os filhos de vocês. Vamos matar os não militares, os não guerreiros. Para os Estados Unidos, isso não é terrorismo. Para os Estados Unidos, o exército de Israel jogar um míssil em um caminhão que estava distribuindo alimento para a população civil de refugiados da Palestina, isso não é terrorismo. Isso está acontecendo agora e eles estão dizendo que não é terrorismo. Foi só um erro de cálculo. Nós erramos, atiramos no caminhão que estava fazendo ajuda humanitária. Foi só um equívoco. Eles dizem que isso não é terrorismo, mas o que foi isso? Foi um ataque numa população que já estava fragilizada, que não eram militares, que eles estavam lá para receber auxílio, receber comida, receber medicamentos e intencionalmente atacar esse lugar para as pessoas ficarem com medo de pedir auxílio. Isso para eles não é terrorismo, mas atacar patrimônio de uma empresa que está desmatando, isso seria terrorismo. A ideia de ecoterrorismo é absurda. Não existe ecoterrorismo. Criar medo na população não é equivalente a criar medo na bolsa de valores. As ações da empresa caíram porque os investidores ficaram com medo de investir numa empresa que foi sabotada por ambientalistas extremistas. A simples ideia de existir ecoterrorismo é absurda. E daí a gente pensa no filme. Quem são os vilões? Tem lá uma situação que tem monstros gigantes que podem destruir cidades, podem devastar exércitos, invadir países. Eles são um recurso natural extremamente valioso. E quem é que são as ameaças? São governos corruptos? São militares que querem pegar essas criaturas e transformar elas em recursos militares para atacar inimigos? São grandes corporações que querem se aproveitar de todo esse contexto para lucrar mais? Não. O filme nos passa que a maior ameaça num cenário de um mundo em que existem monstros gigantes não são países, não são governos, não são corruptos, não são militares, não são megacorporações capitalistas. A grande ameaça nesse mundo são os ambientalistas. Isso é bizarro. Tentar convencer o público que a grande ameaça do mundo são os ambientalistas. E se a gente pensar, esse filme, se vocês olharem no final do filme, tem lá uma dedicatória ao Banno Yoshimitsu. Porque o Banno, ele morreu em 2017, né? 2 anos antes do lançamento desse filme. E o Banno Yoshimitsu, ele foi um diretor de cinema japonês, que foi ele que fez toda a negociação para convencer a Toho a ceder os direitos de uso do Gojira e dos outros personagens dele para legendar e fazer os filmes. E não só isso, o Banno Yoshimitsu, ele foi o diretor de Gojira Taihedora. E o Gojira Taihedora, ele é de 1971. Foi bem no momento em que o Japão ele estava passando por alguns problemas urbanos, que era um grande índice de poluição. Era no momento que tinha muita poluição nas grandes cidades, tanto no ar quanto na água, porque teve um crescimento das indústrias no Japão muito grande, muito rápido, e não teve
legislação ambiental que acompanhasse. Então tinham se construído muitas fábricas, elas estavam produzindo muito nesse período e não tinha nenhum tipo de regulamentação para o uso, por exemplo, de filtros para diminuir a emissão de gases poluentes, para fazer algum tipo de tratamento nos dejetos antes de liberar eles no rio. Então foi um momento histórico do Japão que tinha muita poluição sendo espalhada nas grandes cidades japonesas e tinha toda uma pressão da população para se criar leis ambientais. Então foi ali em 1971 que a sociedade japonesa estava toda discutindo essas questões relacionadas ao direito ambiental, à regulamentação e o controle sobre a emissão de poluentes, que o Banno fez o Gojira Taihedora. E o Gojira Taihedora é um filme que toda a temática dele é centrada na questão do ambientalismo. O monstro é um monstro de poluição, que ele se multiplica por causa da poluição que os humanos liberaram na Terra. E todo o filme é centrado nisso. Então o Banno era um cara que, para ele, a questão dos direitos ambientais, da defesa do meio ambiente, era um bagulho que era muito importante. E daí vão fazer um filme em homenagem a ele, e os vilões são justamente os ambientalistas. O Banno provavelmente ficaria indignado se ele tivesse assistido esse filme. Pra mim, isso dos vilões serem ecoterroristas é o primeiro conceito merda do filme. Mas é o primeiro, vamos continuar. O Dalgard, aqui nesse filme, ele apresenta uma ideia que não tinha aparecido no filme anterior, é de que essas criaturas gigantes monstruosas, elas são os titãs. Então, quando ele nos diz que eles são titãs, ele está ao mesmo tempo dizendo que eles não são kaiju. Ele não vai trabalhar com a ideia do conceito japonês de kaiju. Ele vai fazer uma reinterpretação disso com o que ele vai nos apresentar como sendo os titãs. Beleza, é uma coisa diferente dos kaijus, então vamos interpretar, vamos ler a partir de uma ideia diferente que ele vai nos propor. Só que o problema não é ser um conceito diferente, é como ele vai desenvolver esse conceito diferente. Porque ele vai trazer a ideia de que quando esses titãs, eles caminham pelo mundo, eles também ajudam o mundo a se regenerar. Eles se alimentam de radiação, mas por onde eles passam, eles deixam um resíduo radioativo, e esse resíduo radioativo ele não é uma coisa danosa. Ao contrário, ele ajuda a vegetação, as matas a se regenerarem, e com isso ajuda a regenerar ecossistemas, inclusive espécies que estavam ameaçadas de extinção acabam tendo mais chance de sobreviver. Então a ideia de por onde um titã passa, aquele lugar por onde ele passou, por onde ele destruiu, pisoteou e devastou, ali a natureza se regenera mais rápido. Então os titãs andarem pelo mundo, por um ponto de vista do ecossistema, é algo bom, porque o planeta começa a se regenerar. E daí justificaria o plano dos ecoterroristas, porque se eles soltassem essas criaturas, eles vão destruir cidades, mas depois que eles destruírem, a natureza ali vai se regenerar e as plantas e os animais nativos vão se recuperar e vão se reestabelecer ali. Só que junto com essa ideia, o Dalgard vai apresentar a ideia de que, na verdade, esses titãs que andam por aí, eles já eram conhecidos ou parcialmente conhecidos da humanidade, porque eles aparecem nas mitologias. Então as criaturas fantásticas, monstros e dragões dos mitos são resquícios de narrativas de quando os humanos da antiguidade se relacionaram com os titãs. Então ele tenta fazer esse vínculo dos titãs, na verdade são a volta das criaturas fantásticas dos mitos. E isso isolado até que talvez poderia fazer sentido. Só que tem um grande problema, que é ele contraria o que foi dito no filme anterior, porque lá no Godzilla de 2014, o que dizem é que essas criaturas, elas se alimentam de radiação. Quando a superfície da Terra começou a se tornar menos radioativa, eles começaram a descer para o subterrâneo e se adaptaram para viver no subterrâneo, porque no subterrâneo da Terra os índices de radiação são maiores e lá eles poderiam se alimentar. Só que quando o homem começou a manipular o ecossistema da Terra, começou a manipular energia nuclear e utilizar a energia nuclear para criar usinas, para criar armas, essas criaturas começaram a sentir que a radiação tinha voltado a aparecer na superfície e elas começaram a voltar para a superfície. Então a ideia de que o despertar dos titãs é um tipo de consequência dos humanos estarem manipulando as energias atômicas, estavam manipulando a energia nuclear e criando outras alterações no planeta. Então lá no filme de 2014 tinha ali um fundo ambientalista. Os titãs voltaram por culpa dos humanos que alteraram a natureza, por culpa dos humanos que brincaram de Deus a criar bombas atômicas e armas nucleares. Inclusive isso fazia um eco lá com o Gojira original de 1954. O Gojira para tratar do alerta do perigo de se brincar com a energia atômica. Só que nesse filme aqui, no King of Monsters, disseram que não. Na verdade, os humanos da antiguidade, eles tinham visto os titãs e fizeram lendas, fizeram mitos sobre essas criaturas. Mas peraí, se os humanos da antiguidade, da Grécia Antiga, do Egito, da Idade Média, sei lá, eles viram e entraram em contato com os titãs, significa que os titãs não voltaram à superfície porque os humanos usaram a energia atômica e manipularam o ecossistema da Terra e poluíram, porque eles já estavam por aí. Então os humanos terem usado bomba atômica, terem construído gerador de energia nuclear, não tem nada a ver com o retorno dos titãs, porque
os titãs já estavam aparecendo na Idade Média, eles já estavam aparecendo na Antiguidade. Na verdade, eles nunca foram embora. Então a narrativa que o Daughtry introduz nesse filme, de que essas criaturas são titãs e eles sempre tiveram aparecendo por aí de vez em quando, porque a humanidade da Antiguidade entrava em contato com eles, escreveram narrativas sobre eles que viraram lendas, isso contraria o que foi dito no primeiro filme, que essas criaturas elas estavam ocultas no subsolo desde a pré-história e só voltaram quando os humanos começaram a poluir o planeta e manipular a energia nuclear. Então todo o tema ambientalista de alerta contra o uso de armas atômicas, de alerta contra a poluição, que estava lá no original, que seria isso que provocaria o retorno à superfície dessas criaturas antigas gigantescas, isso é tudo jogado fora quando o Daughtry diz, não, essas criaturas elas sempre apareceram de tanto e tanto tempo, eles colocavam a cabecinha para fora e interagiam com uma população da antiguidade que achava que eles eram deuses. Então uma coisa que estava presente lá no filme de 2014, que era uma tentativa de respeitar elementos lá da tradição do filme do Godzilla original de 1954, nesse King of Monsters, o Daughtry simplesmente desfaz. Aquilo que foi dito lá não é verdade. Então tudo bem, podem usar armas atômicas, podem poluir, que a volta dos titãs não tem nada a ver com isso. Então até agora o King of Monsters já me disse, tudo bem usar armas atômicas, usar energia atômica, poluir, porque o retorno dos titãs não tem nada a ver com isso. Esqueçam o que foi dito lá no Godzilla de 2014. Segundo, não só tudo bem poluir, como os vilões são os ecoterroristas, são os ambientalistas, essas que são o grande problema do mundo. Não as grandes corporações, não as pessoas que querem lucrar em cima das outras, não os militares que querem transformar essas criaturas em armas, não os governos corruptos. A maior ameaça ao mundo são os ambientalistas. Mas junto com isso, essa ideia de titãs do Daughtry vai trazer um outro conceito que eu acho que é um conceito mais merda do filme todo. Porque o Godzilla de 2004, ele tem dois conceitos que eu acho muito merda, mas que eles só aparecem pontualmente no filme e se diluem mais no meio de outros temas. Aqui no Godzilla King of Monsters, parece que o Daughtry olhou o filme de 2014, descartou tudo que era interessante, tudo que era autoral do Edwards, pegou só os dois conceitos mais merdas do filme que apareciam só um pouquinho e fez todo o King of Monsters em cima dessas duas ideias ruins. A primeira delas é toda essa grande bobagem do Alpha, porque os titãs do Daughtry, eles funcionam tudo em volta dessa bobagem do Alpha. Aqui no filme, em um momento, eles até falam sobre o Godzilla, sobre o Ghidorah serem predadores Apex, só que logo em seguida eles misturam a ideia de predador Apex com a ideia de Alpha, de predador Alpha e lá do macho Alpha, e faz uma lambança que dá uma bobagem enorme. Porque a ideia de predador Apex, ou predador de topo, ou super predador, é um conceito lá da biologia que parte da ideia de que se a gente fizer um esquema sobre a cadeia alimentar, sobre a estrutura de predação dos animais, e fazer esse esquema numa estrutura vertical, em que o predador fica em cima, a ideia de que tem os animais que predam eles, ou seja, predam, se alimentam deles, ficam em cima, os que predam esses ficam em cima, os que predam esses ficam em cima. O predador Apex é aquele que está lá em cima, que ele se alimenta de outros animais, mas não tem nenhum predador que se alimenta dele. Então ele é o predador que está no ápice, no topo. Daí a ideia do predador Apex. E essa estrutura de predação, ela não tem nada a ver com dominância. Tem a ver com interação ecológica. Só que nesse mistureba toda, existiu aqueles que usavam o termo predador alfa em vez de predador Apex. E predador alfa é um termo que está em desuso porque ele se aproveitava da ideia de alfa que vem lá da teoria do macho alfa. Eu falei bastante sobre a teoria do macho alfa lá no vídeo que eu fiz sobre Prey, e a teoria do macho alfa é uma hipótese que foi proposta por um biólogo que pouco depois, fazendo mais estudos, o próprio criador dessa hipótese concluiu que ela estava errada. E ele fez vários estudos comprovando que não existe macho alfa na natureza. É toda uma grande bobagem. Isso é pseudociência. Não existe macho alfa na natureza. Se vocês quiserem saber mais sobre essa hipótese do macho alfa, de por que é uma teoria que foi cientificamente comprovada como errada, vocês olhem o vídeo que eu fiz sobre Prey, lá inclusive eu dou as referências sobre os autores que discutem sobre isso, inclusive sobre o próprio biólogo que criou a teoria do macho alfa, e ele depois explicando como ele tinha cometido um erro. Não existe macho alfa. Só que algumas interpretações acabaram usando o termo alfa para descrever a condição do predador Apex, e muitas leituras leigas acabaram fazendo uma mistureba que confundiu tudo. E de imaginar que a ideia da predação, do predador Apex, também está associado com essa ideia de dominância, de os machos que lutam e disputam por eles sobre dominar o ambiente. Isso não existe no sistema de predação. Por isso que é equivocado usar o termo predador alfa, não é alfa. Porque os predadores eles não estão lá disputando sobre quem tem mais influência de uma sociedade, sobre quem é mais machão e tal. Sei lá, se a gente for pensar em predadores Apex, as leoas são predadores Apex e elas são fêmeas. Não tem nada a ver com ser macho, não tem nada a ver com ser alfa. Por isso que não é recomendado usar predador alfa, e sim predador Apex ou predador de
de topo ou super predador, tem outros termos que são adequados em vez de usar a ideia de alfa, porque a ideia de alfa traz muito essa bobagem da disputa de machos pela dominância, que é uma coisa que não acontece na natureza. Olhem lá o vídeo de Prey que eu explico isso. Só que aqui nesse filme eles fazem uma lambança porque eles falam em predador apex, mas logo depois eles falam em alfa e logo depois eles pegam toda essa bobagem do macho alfa e colocam dentro para explicar o comportamento dos titãs. Isso não existe na natureza, isso é uma grande bobajada que a cultura estadunidense acabou assimilando, mesmo o autor da teoria ter feito vários livros, ter feito documentários explicando que aquilo estava errado, aquilo caiu no imaginário popular e aquilo se espalhou como sendo certo e acabou influenciando várias questões da sociedade e da cultura dos Estados Unidos. E essa ideia de predador alfa, ela aparece só um pouquinho lá no filme de 2014. É comentado, mas logo eles vão adiante e isso fica para trás. Aqui o Daughtry, ele buscou essa ideia lá do filme de 2014, mas no próprio filme lá de 2014 tinha um problema que eu falei no vídeo que eu fiz sobre o Godzilla de 2014, que é o que o Godzilla não é um predador. Ele não preda ninguém lá, inclusive ele se alimenta de radiação. Ele não pode ser um predador apex porque ele não tá numa cadeia de predação. E se os mutos são parasitas do Godzilla, então ele nem tá no apex se ele estiver dentro de uma cadeia. Então no próprio filme lá já não fazia muito sentido. O Daughtry vai lá, pega essa ideia de predador alfa e faz uma lambança com essa ideia de macho alfa e projeta isso na estrutura de comportamento dos titãs. Então nessa versão do King of Monsters, o Godzilla é um alfa, que ele quer dominância, e se ele vê outros titãs, ele vai querer brigar com os outros titãs pra mostrar que ele manda. Só que o Ghidorah também é um alfa. Então como o Ghidorah despertou, o Godzilla vai querer brigar com o Ghidorah pra mostrar pro Ghidorah que ele é mais alfa do que o Ghidorah, e o Ghidorah vai querer atacar o Godzilla pra mostrar pro Godzilla que ele é mais alfa, e eles vão lutar pela dominância da estrutura social dos titãs na Terra. E que é uma bobagem enorme. Se o Edwards, lá no filme de 2014, ele tinha ido lá na tradição dos kaiju, do cinema japonês, pra construir a ideia do Godzilla dele, a ideia do Godzilla como kaiju, que é o kaiju que estabelece o equilíbrio do ecossistema, que todo o segundo Gojira, lá da era Showa, ele é todo construído a partir dessa ideia. O Godzilla é uma força da natureza que, quando tem um desequilíbrio no meio ambiente, tem um desequilíbrio na estrutura que assegura a vida na Terra acontecendo, ele vai lá e vai enfrentar essa ameaça para a vida na Terra para garantir a manutenção da vida na Terra. Gojira como uma força da natureza que busca o equilíbrio. O Edwards, no Godzilla de 2014, ele vai trazer essa ideia. Os mutos são uma ameaça para o ecossistema da Terra, o Godzilla reaparece, vai lá brigar com eles, derrota os mutos. Quando os mutos não são uma ameaça, ele vai embora. Tanto os mutos são uma ameaça, sei lá, para as formas de vida da Terra, ou os mutos talvez sejam uma ameaça para a própria espécie do Godzilla. Não dá para entender direito naquele filme, não deixa claro, mas quando a ameaça está derrotada, o Godzilla volta a dormir, porque o Godzilla é essa força que atua para equilibrar o ecossistema da Terra. O Serizawa, inclusive, lá no primeiro filme, ele dá bastante ênfase nisso. Aqui no King of Monsters, o Daughtry toca essa ideia fora. Mais uma ideia interessante lá do Godzilla de 2014, que o Daughtry descarta. Aqui, o Godzilla é um alfa, ele briga por dominância. Ele não tá tentando salvar a vida na Terra, ele não tá tentando equilibrar o ecossistema, ele não tá tentando salvar a espécie dele. Aqui diz que o Godzilla luta contra os outros titãs para mostrar que ele é machão. Então aparece um titã forte, Godzilla para tudo que ele tá fazendo, se ele tá dormindo ele acorda, vai onde for, não importa onde seja, pisoteia todas as cidades no meio do caminho para dar uma surra no outro titã, para mostrar que ele é mais machão que o outro titã. Se na versão do Edwards ele traz muito aquela coisa do Gojira, que é aquela força da natureza que quer equilibrar o ecossistema, e se tiver uma ameaça ele vai lutar com a ameaça, mas se tiver uma cidade humana no meio do caminho, ele vai pisotear na cidade, mas não vai pisotear na cidade porque ele odeia os humanos, porque ele quer destruir a humanidade, porque tá no caminho dele para enfrentar aquela ameaça. Então uma pequena perda para salvar o ecossistema da Terra, para salvar a vida na Terra. Agora nesse caso, o Godzilla ele pisoteou a cidade não porque ele tá preocupado atuando para salvar a vida na Terra, é porque ele quer mostrar que ele é machão. Eu vou pisotear essa cidade, mas só para dar uma surra no cara, porque o Ghidorah me olhou atravessado, porque o Ghidorah mostrou o músculo dele, eu quero mostrar que eu sou mais musculoso que ele. Então o que o Daughtry faz, ele pega essa ideia dos kaiju, faz a releitura dele, que ele chama de titãs nesse filme, mas toda a interação entre os titãs é uma interação de alfas, disputando quem quer mostrar que é
mais machão, quem domina mais. Pô, eles pegaram o discurso alfa, o discurso de coach Red Pill e meteu isso no Godzilla, cara. Foi isso que o Daugert fez. Todo o filme dele é baseado nisso. Uma das bases, dos pilares desse Godzilla King of Monsters é que o Godzilla, ele quer ser o alfa, ele quer ser machão, ele quer mandar em mais nos outros, e se alguém desobedece ele, se alguém não se curva pra ele, ele vai lá e vai dar uma surra no cara pra mostrar que é que manda, até todo mundo se curvar pra ele. E o Ghidorah é o cara que não se curva, então eles vão ter que brigar. É por isso que eles estão brigando. São dois titãs, esses monstros, que eles simplesmente lutam entre eles pra mostrar quem é o mais machão do que o outro. O coach Red Pill dos Alpha lá venceu, dominou o mundo, e até os titãs se comportam a partir dessa lógica. E isso é uma grande bobagem, assim, pra mim é uma das coisas que caga completamente esse filme. Eu digo assim, pra mim esse filme é a pior versão do Godzilla que existe. E uma das grandes cagadas é essa. Esse filme, ele é todo estruturado a partir de conceitos ruins. Um monte de conceito merda, tudo empilhado, e fizeram um Godzilla a partir disso. Tanto que no final tem aquilo do Ghidorah invocar os outros titãs, e os outros titãs obedecerem ele, porque eles têm medo do Ghidorah, eles, sei lá, eles se submetem ao Ghidorah, porque o Ghidorah é mais fortão, e da ideia do King Ghidorah, ele é o rei porque ele se impôs e dominou o mundo, e os outros titãs estão todos seguindo ele. No final, depois que o Godzilla derrota o Ghidorah e aparece aquele monte de titãs e os titãs todos se curvam pro Godzilla, então o Godzilla fica feliz porque os titãs se curvam contra ele. Inclusive, aparece um Muto. E por que o Godzilla não luta contra esse Muto? Porque no outro filme, o Godzilla lutou contra os Mutos porque a aparição dos Mutos na superfície ou é uma ameaça para a natureza como um todo, ou é porque é uma ameaça à própria espécie do Godzilla, porque os Mutos colocam seus ovos para parasitarem Godzillas. Só que aqui o Godzilla não ataca o Muto. Por quê? Porque o Muto se curva pra ele. Quando o Muto no final se curva pro Godzilla, o Godzilla tá. Então tudo bem, pode ficar aí. Então dá toda uma outra interpretação pro filme de 2014 de que a briga do Godzilla contra os Mutos lá não foi porque os Mutos eram uma ameaça ao mundo, era uma ameaça à natureza, era uma ameaça à espécie do Godzilla. Era porque aqueles Mutos não se curvaram. Se aqueles Mutos tivessem baixado a cabeça pro Godzilla, tudo bem, podem ficar aí destruindo São Francisco. Eu só quero mesmo é que vocês me reconheçam como chefão, como mais macho que vocês tudo. E essa é um dos grandes conceitos ruins pra caramba do primeiro filme, que aparecem só um pouquinho lá no primeiro filme, e aqui eles estão dominando, são a base desse King of Monsters. Só que ele não é o único. Tem uma outra ideia que também é ruim, que aparece no primeiro filme, mas lá no primeiro filme chega a ser um pouco ambíguo, né? Levemente ambíguo, não completamente ambíguo, que é a ideia da bomba atômica como uma coisa boa. Porque lá no outro filme, soltar a bomba atômica é uma solução razoável, é uma opção. Vamos resolver os problemas soltando a bomba atômica. O Serizawa, lá no outro filme, é o único cara que tem bom senso de dizer, pô, talvez a bomba atômica não seja legal, talvez vocês estejam sendo idiotas ao soltar a bomba atômica no país de vocês, porque o Serizawa é um japonês, um país que já sofreu um ataque de uma bomba atômica. Só que a opinião dele é ignorada. Inclusive o almirante lá do primeiro filme, ele volta aqui no King of Monsters. No primeiro filme, ele decide por usar a bomba atômica, o Serizawa fala pra ele sobre os problemas, sobre a bomba atômica que é no Japão, o sofrimento, a morte, a dor, blá blá blá, e o almirante faz, e pois foi, né, mas vamos soltar a bomba mesmo assim. Ele simplesmente ignora. Então tá o Serizawa falando e ele só balança a cabeça e decide que vai tocar a bomba atômica do mesmo jeito. E ele é um militar que a imagem dele é pra parecer alguém neutro, alguém ponderado, né, não é um militar que se excede nem nada, é um cara que tá ali tranquilo, mas ele tá decidindo soltar a bomba atômica. Já no King of Monsters ele reaparece, e ele reaparece pra ligar lá pros cientistas da Monarch e dizer, saiam daí que a gente vai tacar o Oxygen Destroyer pra destruir eles. Tá o Godzilla e o Ghidorah lutando lá perto do México, o Rodan tá voando por ali, e o almirante liga pra eles lá numa neutralidade pra dizer, saiam daí que a gente já tirou o míssil com o Oxygen Destroyer, ele tá indo aí e vai explodir tudo e vocês têm que sair. E o Oxygen Destroyer é uma arma que aniquila tudo que é forma de vida num raio de 3 km. E se o Oxygen Destroyer, lá no Godzilla original de 1954, era aquela arma definitiva que o Dr. Serizawa ele não queria usar, que era algo tão terrível que poderia salvar o Japão do Godzilla, mas poderia criar algo muito pior. Se aquela tecnologia caísse na mão de outras pessoas, iam transformar aquilo em armas, iam exterminar toda a vida na Terra, e ele não queria usar. Então uma boa parte do filme é sobre o dilema do Serizawa, se ele usa ou não usa aquela tecnologia, porque se ele usar, ele pode abrir a caixa de Pandora, que vai soltar um mal muito maior do que aquele que ele está tentando deter. Então se lá no Godzilla de 54 tem todo esse dilema sobre usar ou não, aqui no King of Monsters é banalizado. O almirante totalmente neutro aparece, a primeira vez que ele aparece é para dizer,
já atacamos o Oxygen Destroyer. Não tem ponderação, não tem hesitação. É uma arma que extermina todas as formas de vida num raio de 3 km. Inclusive, depois, nas cenas pós-créditos, os pescadores falam que não tem mais como pescar naquele lugar porque tudo que era vivo morreu. Então é uma arma que extermina tudo e não tem uma ponderação, não tem uma dúvida. Simplesmente eles já soltaram, já tá indo pra lá. E é usado de uma forma banal. Então, se o Godzilla no filme original é todo sobre o perigo de usar essas armas de destruição em massa, de usar uma ciência sem ética, sobre o dilema entre usar um mal para lidar com outro mal, aqui é banalizado. Tacar um Oxygen Destroyer é uma coisa que a gente decide com uma facilidade, que a gente comunica com uma facilidade. Um militar completamente neutro diz: atirei uma arma que vai exterminar tudo que é vivo num raio de 3 km. E tô tranquilo com isso, durmo de noite de boa. Então é toda uma banalização do uso dessa arma que deveria ser terrível. No filme não parece terrível, parece uma coisa do dia a dia, como se fosse fácil exterminar tudo que é vivo num raio de 3 km e ficar tranquilo, de boa. E depois disso, o Godzilla, ele é atingido pelo Oxygen Destroyer, mas ele não morre, mas descobrem que ele está bastante ferido. E pro Godzilla se recuperar, ele se esconde numa caverna radioativa para ir absorvendo a radiação e se regenerar. Só que o Ghidorah, ele tá solto pelo mundo, os outros titãs estão obedecendo ele, estão devastando o mundo, seguindo a liderança dele de alfa, e não dá tempo de esperar o Godzilla se regenerar sozinho. Então eles decidem que vão ajudar o Godzilla a se regenerar jogando uma bomba atômica no Godzilla. Ele absorve radiação, então essa energia vai acelerar o processo dele de regeneração. Então a ideia de que é possível salvar o mundo com uma bomba atômica. A bomba atômica é algo que eles trazem pro filme, né? Tá lá no Godzilla original a ideia de usar o filme para discutir sobre a bomba atômica. Em várias outras versões do Godzilla aparece em algum momento a ideia da bomba atômica. No filme de 2014 aparece a bomba atômica ali, apesar de uma ambiguidade não tão ambígua assim, mas aqui no King of Monsters a bomba atômica é algo bom. Em nenhum momento se discute sobre o perigo da bomba atômica, sobre a ameaça da bomba atômica, sobre o uso sem ética da bomba atômica, sobre todo o mal, todo o terror que a bomba atômica causa, todo o sofrimento que ela trouxe. Aqui a bomba atômica é usada como uma coisa legal. Vamos pegar uma bomba atômica e vamos usar ela para salvar o Godzilla, porque o Godzilla vai salvar o mundo. A bomba atômica é algo bom. Vamos soltar uma bomba atômica, viva! E é muito mais bizarro do que isso, porque quem detona a bomba atômica é o Serizawa, o personagem japonês que tem o relógio lá, que é toda uma lembrança sobre o horror que a bomba atômica causou em Hiroshima, que os antepassados dele foram vítimas de uma arma atômica, que ele é um japonês, uma nação que foi atacada por uma bomba atômica e foi atacada pelos Estados Unidos, sendo que esse filme é uma versão que os Estados Unidos estão contando da história. E esses estadunidenses, eles vão fazer uma versão de um filme, de um personagem que é o Godzilla, que tratava dos horrores da bomba atômica, e vão fazer essa versão em que a bomba atômica é algo completamente bom, nem se discute. A hesitação, a ambiguidade que estava no filme de 2014 aqui não tá. Aqui a bomba atômica é algo 100% legal, que vai ser usada para salvar o mundo. E quem decide usar essa bomba é um japonês. O personagem japonês diz que a bomba atômica é boa, e é ele que detona a bomba atômica. Então a gente tem uma versão do Godzilla que é feita pelos estadunidenses, que não só dizem que a bomba atômica é boa, como diz que os japoneses gostam de soltar a bomba atômica e eles mesmos detonam bombas atômicas e estão felizes fazendo isso. Um japonês, uma releitura do Serizawa, que era o cientista que lá no filme de 54 nos ensina dos problemas de usar a ciência sem ética, de como não se deveria usar bombas, não deveriam se usar armas de destruição em massa, porque mesmo se a gente tem a intenção de destruir um mal, isso pode criar um mal muito maior. A releitura desse personagem feita pelo Michael Dougherty é um personagem que diz: tudo bem usarmos a bomba atômica, eu mesmo vou usar a bomba atômica e vou ficar feliz por morrer por essa bomba atômica. Isso é bizarro. Então o que esse filme faz? Ele pega os dois conceitos mais merdas do filme de 2014, que é o conceito de reler o imaginário dos kaiju a partir da bobagem do macho alfa, e que é a ideia da bomba atômica como algo bom, e faz todo um filme a partir só dessas duas ideias. O que é a estrutura central, conceitos centrais do Godzilla King of Monsters de 2019? Os machos alfa brigando pela dominância e a bomba atômica como algo bom. São duas ideias completamente merda, e o filme é tudo feito em cima disso. E o uso da bomba atômica no Godzilla King of Monsters não só é um conceito ruim e desrespeitoso, como ele é uma bobagem dentro da própria lógica da diegese do filme. O que acontece? O Godzilla está dentro da caverna submersa, que a caverna é radioativa para ele se regenerar. O pessoal da Monarch, eles estão num submarino e eles querem atirar a bomba atômica lá para a bomba atômica explodir e a radiação regenerar o Godzilla mais rápido. Só que o sistema de disparo de torpedos do submarino está danificado. Então eles não podem simplesmente disparar um torpedo com a bomba atômica. E qual a ideia deles? Alguém vai ter que se sacrificar
sacrificar. Eles vão pegar a bomba atômica, colocam nela um detonador por tempo que é mecânico, vão colocar ela num mini submarino e o Serizawa vai ir com esse submarino até lá dentro da caverna, porque não pode ir todo mundo lá, porque o nível de radiação é muito alto e quem for lá vai morrer. E o Serizawa vai levar a bomba lá e vai se sacrificar, contaminado pela radiação da caverna, para explodir a bomba, ele morrer e o Godzilla se regenerar. Tá, só que só um pouquinho. Por que eles não pegam a bomba atômica, não colocam num drone, mandam o drone para lá? Se o drone estragar no meio do caminho, tudo bem, a bomba atômica vai explodir com o timer que ele é mecânico, e nós estamos falando de uma bomba atômica. Realmente faz diferença se a bomba atômica estiver do lado do Godzilla ou ela estiver a 500 metros do Godzilla? Eles não precisam lá entrar dentro da caverna para colocar a bomba. Onde eles estão, se eles largassem a bomba atômica e fugissem, é a bomba atômica, é uma explosão atômica. A radiação vai passar 500 metros e chegar no Godzilla que está na caverna. Tanto que depois que a bomba explode, eles têm que sair com o submarino em alta velocidade e vem aquela onda de explosão lá, de impacto, atrás deles. Se eles tivessem simplesmente soltado do submarino a bomba atômica onde eles estavam, com um cronômetro, e fugido, quando a bomba atômica explodisse, o Godzilla estava dentro da caverna, a caverna era uns 500 metros dali, a radiação ia chegar nele de qualquer jeito, o impacto da explosão ia chegar no Godzilla. Então o Serizawa morreu no filme de burro, porque ele não é um estalinho, não é uma bombinha que tem que estar do lado da pessoa para ter um impacto, é uma bomba atômica. Imagina o raio de ação do impacto da radiação numa bomba atômica. E o Godzilla estava numa caverna ali na frente, não precisava alguém levar e colocar do lado dele, era só colocar na entrada da caverna que ia funcionar igual uma bomba atômica. Então eles mataram o Serizawa porque todos os personagens dentro do submarino e os roteiristas são burros. Mas ainda não acabou. Mais conceitos que eu acho péssimos. Um deles é em relação ao King Ghidorah, porque aqui o Ghidorah, ele é mostrado como um desses titãs que estavam dormentes, os ecoterroristas soltam o Ghidorah ele começa a despertar os outros titãs e fazer os outros titãs seguir a liderança dele, né, quando ele começa a disputar essa posição de alfa dentro desse sistema de organização ali dos titãs. Só que é revelado que o Ghidorah, ele não é da Terra, ele é um titã que veio do espaço. E por ele não ser da Terra, ele é uma espécie invasora. Então, como o planeta é diferente do mundo dele, ele começa a modificar o planeta e fazer os outros titãs ajudarem ele a modificar o ecossistema da Terra. Então, o que vai acontecer não vai ser regenerar o ecossistema da Terra como os vilões queriam, e sim vai ser modificar completamente o ecossistema da Terra para ficar compatível com o que o Ghidorah quer que seja. Então tem aí uma ideia do King Ghidorah como um invasor vindo do espaço, que é uma coisa que é lá dos filmes japoneses. O King Ghidorah, quando ele aparece pela primeira vez lá no Sandai Kaiju Chikyō Saidai no Kessen, que é um filme de 1964, o King Ghidorah é mostrado como um kaiju espacial. Só que ele tem todo um contexto político e social que aqui é perdido, porque o filme que o King Ghidorah aparece pela primeira vez, o Sandai Kaiju, ele é de 1964. E o que tinha acontecido ali um pouco antes? Em 1960, o Japão assinou com os Estados Unidos o Tratado de Cooperação e Mútua Segurança. Foi um pacto internacional que foi feito entre os Estados Unidos e o Japão para substituir o acordo de paz que tinha sido firmado lá em 1952, no fim da ocupação do Japão pelos Estados Unidos. E quando esse pacto foi feito, muitas pessoas da população japonesa foram contra. Na época, quem governava era o Partido Liberal Democrata, que é aquele partido conservador japonês que foi fundado pelos políticos e militares que governavam o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Mas mais do que isso, o primeiro-ministro na época que assinou esse tratado em 1960 era o Kishi Nobusuke. O Kishi, para quem não conhece ele, eu falei bastante dele lá no vídeo que eu fiz sobre o Kamen Rider Black Sun. O Kishi, ele tinha sido um militar e ministro que participou do governo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele foi um dos sujeitos que organizou toda a ocupação da Manchúria feita pelo Japão. E o sistema que ele bolou para a organização da ocupação da Manchúria foi o que foi utilizado depois como paradigma para a ocupação da Coreia. Foi ele, inclusive, um dos caras que determinou a construção de campos de concentração na Manchúria. Esse cara, ele cometeu um monte de crimes de guerra, foi preso depois da guerra, mas recebeu anistia da ocupação estadunidense em troca dele apoiar os interesses dos Estados Unidos e se comprometer a combater os comunistas dentro do Japão. E o Kishi, o irmão dele, também chegou a ser primeiro-ministro, e o Kishi, ele é o avô do Abe Shinzo, que anos depois também foi primeiro-ministro do Japão pelo Partido Liberal Democrata. Então ele faz parte de uma dessas grandes famílias que governam o Japão há várias décadas. E o Kishi foi o primeiro-ministro do Japão que assinou o Tratado de
cooperação e muita segurança com os Estados Unidos, inclusive teve muita pressão social depois disso, ele teve que renunciar, porque as pessoas começaram a pedir a cabeça dele por ele ter feito isso, e esse tratado, ele é um pacto entre o Japão e os Estados Unidos, que entre outras coisas determinava que como o Japão ele não tinha exército, ele ia poder ter suas forças de autodefesa, mas os Estados Unidos ficaria responsável por ajudar na segurança e na defesa do Japão, caso o Japão fosse atacado por um inimigo externo. E em contrapartida, o Japão ia dar suporte e apoio para os Estados Unidos nas ações e nos interesses deles no leste asiático. Inclusive, a partir desse tratado, que o Japão deu suporte para ações dos Estados Unidos na Coreia e na Guerra do Vietnã. Mas mais do que esse pacto formal, tinha o pacto informal, que era o governo dos Estados Unidos ajudava o Partido Liberal Democrata a ficar no poder, e o Partido Liberal Democrata ia sempre apoiar os interesses políticos dos Estados Unidos na Ásia. Então foi o grande pacto entre a direita japonesa e o governo dos Estados Unidos. E a partir daí tem todo um monte de ingerências, de interferências dos Estados Unidos dentro do Japão, inclusive usando o território japonês para bases militares para atacarem o Vietnã e em outras guerras que eles faziam ali na Ásia. E o Sandai Kaiju foi um filme que foi feito nesse contexto. Então a gente tem uma força invasora, que é o King Ghidorah, essa criatura que é um kaiju espacial. Ele não é uma fera que representa as forças da natureza como os outros kaijus. Ele é uma força invasora. Ele vem para invadir, para destruir. Inclusive no filme contam que existia vida no planeta Vênus até uma vez que o King Ghidorah foi lá e exterminou todas as formas de vida de Vênus. E agora ele veio para a Terra e ele vai exterminar toda a vida na Terra. King Ghidorah não é algo com quem tu negocia. Ele não está procurando equilíbrio. Ele simplesmente extermina tudo que é vivo. E nesse contexto, o Gojira, o Uradon, a Mothra e os humanos, facções que várias vezes entraram em conflito entre eles, eles têm que se unir para lutar contra um inimigo comum, para expulsar essa força invasora. Então, aquelas forças do Japão que estão em conflito, mas o conflito deles é bobo comparado com uma força que vem para destruir, para devastar e para matar tudo. Então o filme tem uma temática de que as forças diferentes ali, que são contraditórias, que discordam entre elas, elas têm que se unir pelo bem comum. O Uradon, o Gojira, a Mothra e os humanos, eles se unem em forças. Inclusive é depois desse filme que o Gojira acaba assumindo essa função de força do equilíbrio. Ele até pode trabalhar às vezes com os humanos, quando o objetivo é salvar o planeta. Então o King Ghidorah, ele foi criado como uma alegoria para a intervenção imperialista dos Estados Unidos, tanto no Japão, que era o caso que eles viviam ali, como também essa ação que os Estados Unidos fazem em outros países. Então King Ghidorah, esse mal que vem de fora para saquear, para destruir, é os Estados Unidos. E depois lá no Godzilla vs King Ghidorah de 1991 acontece uma coisa parecida. No contexto ali do estouro da bolha econômica no final da década de 1980, o que acontecia é que o Japão era um país que tinha se industrializado muito, eles tinham se tornado a segunda maior economia do mundo, e muito disso era baseado na produção industrial deles. Eles faziam máquinas, faziam equipamentos eletrônicos, faziam carros de alta qualidade, e esses produtos entravam em outros países e os consumidores preferiam comprar os produtos japoneses do que comprar os produtos locais. E daí o governo dos Estados Unidos, ele começou a criar várias políticas de protecionismo econômico, porque eles falam em Estado mínimo, Estado não intervir na economia, mas só quando as empresas dos Estados Unidos estão tendo vantagem. Nesse livre mercado em que as empresas dos Estados Unidos estão perdendo a concorrência para as empresas japonesas, o governo dos Estados Unidos começou a criar várias dificuldades para os produtos japoneses não conseguirem chegar nos Estados Unidos, ou criando tributos para eles ficarem muito mais caros e as pessoas não comprarem por causa do preço. Inclusive é bem comum ver em filmes de Hollywood da década de 1980 os personagens se gabando, porque esse é um carro legítimo americano, não essas porcarias vindas do Japão. Era toda uma influência da indústria automotiva dos Estados Unidos na produção cultural para tentar passar a ideia de que os carros dos Estados Unidos eram melhores do que os carros fabricados no Japão, porque naquela época as pessoas estavam preferindo comprar carros japoneses. Então no Godzilla vs King Ghidorah vai ter um grupo de pessoas de várias nações lideradas por um estadunidense, que eles vêm do futuro, que dizem que querem ajudar o Japão, mas eles acabam criando o King Ghidorah porque King Ghidorah destruiu o Japão, porque segundo o filme, no futuro o Japão seria a maior potência econômica do mundo, e essas nações lideradas pelos Estados Unidos não queriam que o Japão se tornasse uma grande potência industrial. Então criaram o King Ghidorah pro King Ghidorah destruir o Japão ficar arrasado, eles terem que se reconstruir e com isso perder a liderança econômica. Então tanto na versão da Era Showa quanto na versão da Era Heisei, o King Ghidorah é uma alegoria para os Estados Unidos e para as ações imperialistas dos Estados Unidos em relação ao Japão. E no Godzilla King of Monsters, obviamente que isso se perde. King Ghidorah, que
sempre foi uma representação desse imperialismo e dessas influências dos Estados Unidos em outras nações, isso que é um dos conceitos básicos do personagem, ele simplesmente não aparece aqui. Porque aqui é um filme feito por estadunidenses. E eles não vão querer mostrar o King Ghidorah, o grande vilão, como uma alegoria deles próprios. Então tem toda uma passada de pano, um apagamento do sentido original do King Ghidorah para essa ameaça que é puro mal que veio do espaço, que está destruindo a Terra. Então tem todo um apagamento do conceito original do King Ghidorah. Porque esse filme é feito em Hollywood por estadunidenses e eles quiseram fazer de conta que nem existe esse elemento de que o King Ghidorah, na verdade, é uma alegoria para criticar os Estados Unidos. Além do caso do King Ghidorah, tem o caso da Mothra, porque nesse filme tem uma versão da Mothra. Só que a Mothra, ela tá localizada num tipo de templo, numa caverna que fica na China. Então todo o imaginário da Mothra foi deslocado para ficar na China. E por que foi deslocado para ficar na China? A gente sabe que a China é um dos grandes mercados do cinema, é um dos lugares em que os filmes de Hollywood eles podem faturar muito dinheiro. Então colocar lá elementos chineses, personagens chineses, faz com que os filmes sejam melhores aceitos na China e tenham uma bilheteria maior lá. Então deslocam a Mothra e todo o contexto, todo o imaginário relacionado a ela à China. Inclusive tem uma personagem lá da Monarch, que é uma da estudiosa chinesa, que é especialista em mitologia, justamente para o público chinês se ver, se sentir representado, se reconhecer lá e o filme ter uma melhor bilheteria na China. Só que aí também eu vejo um outro problema, que é o caso da Mothra. Porque nos filmes japoneses, a Mothra, ela é relacionada com um kaiju, que é uma divindade protetora, e ela é uma divindade protetora especificamente da população da Ilha Infante. E a Ilha Infante, que é uma ilha fictícia, mas na diegese dos filmes lá da Toho, a Ilha Infante, ela fica na Indonésia. Não só ela fica na Indonésia, como a canção da Mothra, que é a música tema da personagem, que aparece nos vários filmes da Mothra, ela é cantada, e ela é cantada parte em japonês e parte no idioma indonésio, para fazer essa relação da Mothra como sendo um kaiju da Indonésia. Então todo o imaginário da Mothra é vinculado com a Indonésia. E tem um elemento importante aí, porque a Indonésia é um lugar que foi ocupado pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Eles invadiram lá e tomaram conta de tudo. Inclusive foi uma ocupação violenta. E não só isso, tem toda uma tradição de preconceito e de racismo dos japoneses em relação aos povos do Sudeste Asiático e principalmente da Indonésia. Todo o imaginário que a cultura dos Estados Unidos fazia em relação à África, os japoneses pegaram muito dessa iconografia e usavam para representar os indonésios. Inclusive eu já comentei isso em vídeo, que é no vídeo sobre o Boken Dankichi. Todo o imaginário da Indonésia como um lugar que era selvagem e que os japoneses deveriam lá e colonizar e ensinar essa população, e também toda a prática de blackface que na cultura dos Estados Unidos se fazia para representar negros, né? Não usavam atores negros, pegavam atores brancos e pintavam eles de preto, ou então faziam aqueles desenhos dos personagens com aqueles lábios bem grandes. Os japoneses se apropriaram desse imaginário e utilizavam eles para representar os indonésios. Inclusive nos primeiros filmes da Mothra, o povo da Ilha Infante são japoneses com a pele pintada de escuro. Então do mesmo jeito que tem toda uma tradição de preconceitos dos japoneses em relação à população da Indonésia, a Mothra e o imaginário da Mothra acaba sendo uma compensação, porque também a gente tem que levar em conta que na Indonésia eles consomem muito a indústria cultural japonesa. Então os filmes japoneses, séries, quadrinhos, literatura japonesa, tudo chega na Indonésia, influencia a Indonésia. O Japão é um polo cultural forte em relação às nações do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia, do mesmo jeito que os Estados Unidos é para a América do Sul. Então a Mothra e todo o imaginário que envolve a Mothra para a população da Indonésia é uma questão de representatividade. É eles aparecendo nos filmes da grande indústria cultural que eles consomem, que é o Japão. Depois dos filmes da Mothra da Era Heisei, não vão se usar mais esses blackfaces, não vai ter mais essa representação estereotipada da Ilha Infante, da população de lá, e vai ter todo um reforço cultural, porque quando aparecem as fadas gêmeas que cuidam lá da Mothra, elas cantam a canção da Mothra e cantam no idioma indonésio, para o pessoal da Indonésia ver e se reconhecer. Olha só, isso aqui é o nosso representante dentro lá do imaginário do universo dos kaiju da Toho. Então é muito importante para a constituição ali do imaginário da Mothra ela ser indonésia. E nesse filme do Godzilla King of Monsters, simplesmente apagam qualquer relação da Mothra com a Indonésia para colocar a China, porque para vender mais, para vender para os chineses um filme em que a Mothra é chinesa. Isso ainda piora quando nós lemos os comentários do Daugert sobre essa escolha, sobre fazer a Mothra ser chinesa. Ele fala sobre a Mothra na China e fala sobre uma versão atualizada
das fadas que protegem a Mothra, as fadas gêmeas. Então nessa versão do Godzilla King of Monsters, tem duas pesquisadoras que são chinesas, que elas são irmãs gêmeas. A mãe delas e a tia, que também era irmã gêmea da mãe, também foram pesquisadoras da Monarch. E a avó delas e a tia-avó também eram pesquisadoras, irmãs gêmeas que trabalhavam para a Monarch. Então elas são a terceira geração de chinesas gêmeas que trabalham na Monarch, e a família dela tem uma tradição de mulheres gêmeas. Então Daugert fala que é uma tentativa de fazer uma releitura, uma adaptação contemporânea dentro daquela diegese do Godzilla King of Monsters para atualizar essa versão das gêmeas. E ele fala ainda que ele escolheu atrizes chinesas porque para ele era importante que fossem atrizes orientais. Então, todo o imaginário da Mothra é vinculado com a cultura da Indonésia, com uma representatividade indonésia. E o Michael Daugert, quando vai fazer o Godzilla King of Monsters, ele, vou botar uma chinesa lá, porque se eu botar uma chinesa lá, vai garantir que as fadas ainda vão ser orientais. Então, para ele é uma generalização. Ser indonésio e ser chineses, tudo tanto faz, é tudo oriental. Oriental é tudo igual. Eu posso apagar todos os elementos da cultura indonésia, meter os chineses que vai estar tudo bem, porque ele acha que ainda vai estar respeitando os elementos do filme original, porque ele botou uma atriz oriental, como se existisse uma unidade cultural chamada Os Orientais, e tanto faz, se for um japonês, um indonésio, um chinês, um filipino, são todos iguais porque eles são todos orientais. O vínculo da Mothra com a Indonésia é extremamente importante para a concepção toda do personagem. Então Hollywood pegar os kaiju da Toho e fazer um filme e mudar a etnia da Mothra seria algo mais ou menos equivalente aos japoneses fazer um filme da Marvel e decidirem que o Pantera Negra não vai ser africano, não vai ser negro. A constituição, todo o ideal do personagem está vinculado com aquela etnia e com aquela cultura em que ele está originalmente associado. E nessa versão o Daugert simplesmente apaga. Então o que a gente tem aqui é uma mudança de etnia de dois personagens. O King Ghidorah, que é todo associado com uma alegoria para a representação dos Estados Unidos, e a Mothra, que desde a origem é associada com a cultura da Indonésia. E no Godzilla King of Monsters, o Daugert simplesmente apaga isso. Dane-se, vamos apagar essa relação com os Estados Unidos e vamos tirar esses elementos da Indonésia, vamos botar da China, porque para ele China e Indonésia, se for oriental, tá bom porque é tudo igual. E esse filme do Daugert, ele tem muitas referências a filmes da Toho, né? Primeiro que ele usa novas versões das músicas originais, tanto da música tema do Gojira, como da música tema da Mothra, que é uma coisa que não aparece no Godzilla de 2014, que são as músicas originais lá dos filmes da Toho. Daí tem vários outros elementos que a gente pode achar. O King Ghidorah sendo chamado de Monster Zero, o King Ghidorah preso lá naquele troço de gelo, que lembra bastante a prisão do King Ghidorah no Gojira Mothra King Ghidorah de 2001. O King Ghidorah preso numa geleira na Antártica também remete ao Gojira preso numa geleira na Antártida, lá no Gojira Final Wars de 2004. O Rodan, que sai do vulcão, que no final do Sora no Daikaiju Uradon, o primeiro filme do personagem, ele é soterrado no vulcão e depois no Sandai Kaiju ele sai de dentro do vulcão. O Fire Rodan é uma referência à versão do Uradon lá do Gojira vs Mechagodzilla de 1993. A Mothra se desmanchar e ser absorvida pelo Godzilla e deixar ele mais forte é uma coisa que também acontece no Gojira vs Mechagodzilla de 1993, só que é o Uradon que se desmancha e é absorvido pelo Gojira. O Godzilla entrar em massa crítica também é uma referência lá ao Burning Gojira do Gojira vs Destoroyah. Todo o filme, né, todo esse Godzilla King of Monsters é uma releitura do Sandai Kaiju lá de 1964, em que a Mothra, o Uradon e o Gojira se unem para enfrentar o King Ghidorah, que é esse Kaiju que veio do espaço e está ameaçando destruir a Terra. Então todo o filme é uma releitura disso. Só que ao mesmo tempo que ele é uma releitura disso e tem esse monte de referências, são um monte de referências superficiais. São só aparências, detalhes, nomes, personagens que tem uma aparência vista por cima, inclusive o próprio design dos personagens. O Daugert, quando ele fala sobre como ele queria o design dos personagens, ele fala que gostou bastante do Godzilla do filme de 2014, só que ele pediu mudanças. Ele pediu para mudar as placas dorsais e colocar dentes mais pontiagudos pro Godzilla aparecer mais como um predador terrível. Só que, predador terrível. O Godzilla original era um dinossauro que sofreu modificações por ser afetado pela radiação. Então, um dinossauro é um predador. Só que esse Godzilla, ele é uma espécie antiga que se alimenta de radiação e ele não come nada, ele não come outras criaturas. Ele não é um predador, ele não precisaria ter características de um predador, mas o Daugert queria que ele fosse um predador muito terrível. Daí quando ele pediu o design da Mothra, ele comenta que ele queria que tivessem elementos que remetessem à Mothra original, lá dos filmes japoneses, mas queria que ela parecesse uma predadora agressiva e terrível. Daí quando ele pediu a versão dele do Rodan, ele queria que fosse parecido com o Uradon, mas que fosse um predador
Senhor Terrível. Então basicamente ele queria todos os bichos predadores, todos aterrorizantes que impusessem selvageria, em função desse conceito que ele usou como base para os titãs dele, que é a ideia dos alfas serem todas criaturas terríveis, que se impõem, que competem, que querem ser dominantes. Então toda essa bobajada desse discurso sobre macho alfa, sobre macho dominante, isso está espalhado pelo filme todo e está metido no filme todo. Então apesar do filme querer parecer uma continuidade que respeita os filmes japoneses, tem um monte de referência, detalhezinhos, aparências e nomes tirados dos filmes japoneses, ou seja, um monte de referências superficiais na parte dos conceitos mesmo, dos temas que ele está debatendo, ele desrespeita todos os filmes japoneses e inclusive o próprio Godzilla de 2014. Ele pega os dois piores conceitos do filme de 2014, que são do predador alfa e da bomba atômica como uma coisa boa, sendo que no filme de 2014 isso aparece em momentos pontuais. Ele pega só esses dois conceitos ruins, mas que são pontuais e diluídos no de 2014, e faz todo o King of Monsters em cima desses dois conceitos ruins, e tudo que tem de interessante no Godzilla de 2014 ele descarta, ele contraria, ele faz uma releitura negando as coisas que foram ditas. Inclusive quando ele tenta criar a concepção visual do filme, parece que ele está tentando se inspirar no Godzilla de 2014, mas alguém que está tentando se inspirar numa coisa que ele não entendeu. Eu falei lá no vídeo que eu fiz sobre o Godzilla de 2014, como o Edwards ele usa como referência as pinturas de paisagem do romantismo, principalmente as obras do Turner. E aqui parece que o Daugert ele está tentando copiar isso, ele vai fazer lá umas grandes paisagens que, como nas imagens lá dos filmes do Edwards e como nas pinturas do Turner, tem várias camadas de elementos e de efeitos da natureza, tem névoa, neve, raios, luz do sol, neblina, várias camadas de elementos naturais se sobrepondo e a luz batendo e criando um efeito a partir disso. O Edwards ele trabalha muito com isso, né, que parecem paisagens do romantismo, várias das cenas do filme de 2014. Aqui o Daugert ele usa esses elementos, mas ele usa esses elementos de um jeito muito rápido, de um jeito muito confuso, cheio de pequenos cortes, com a câmera que parece na mão, tremendo o tempo todo. Então se o Edwards, no filme de 2014, ele usava essas composições e ele dava tempo pra gente ver, ficava aquela imagem um instante parado na tela pra gente ver, contemplar e justamente produzir o efeito do sublime, a gente se sentir pequenininho diante daquela grande tempestade monumental, diante daquela grande paisagem natural, uma força da natureza, e a gente vê os monstros lá e verem eles também como grandes forças da natureza. Então a paisagem era uma extensão da grandiosidade dos monstros, lá no filme de 2014. Aqui, essas paisagens, ele cria várias camadas de efeitos e sobrepõe elas, só que esses efeitos a gente não consegue ver direito o que está acontecendo por causa dessa monte de sobreposição de camadas, de chuva, de neve, de vento, de luz piscando, mas num enquadramento que está sempre balançando, numa edição que está dando um monte de cortezinho rápido, e nada fica muito tempo na tela, então não dá para ter aquela experiência de olhar e sentir que está vendo uma pintura de paisagem, porque não dá nem tempo, a imagem está piscando e trocando o tempo todo na nossa tela, e não dá nem tempo de ter essa sensação do sublime. Então parece que ele está tentando imitar a construção visual do Edwards, só que ele não entendeu o que o Edwards fez, e daí ele fez uma lambança. Então a impressão que eu tenho com o Godzilla King of Monsters é que o Michael Daugert, ele pegou esses dois conceitos ruins lá do filme de 2014, o Predador Alpha e o elogio à bomba atômica, fez todo o filme dele em cima disso, e todas as coisas interessantes do Godzilla de 2014 ele jogou fora, ele descartou, ou ele não soube usar e fez uma lambança. Então é um filme do Godzilla que parece que ele é todo feito em cima de um monte de conceitos ruins. Ele desrespeita os conceitos lá dos filmes originais da Toho, ele desconstrói várias das ideias do filme de 2014, mas não entrega nada no lugar. Ele entrega uma lambança feita em cima da ideia dos alfas brigando e da bomba atômica ser algo bom. No Godzilla de 2014, o Edwards ele apresenta uma leitura, uma interpretação desses conceitos, dessas ideias e desses personagens lá dos filmes de Kaiju da Toho, que não é igual ao original, mas é uma versão, uma leitura dele. No Godzilla King of Monsters, não parece uma leitura de outra pessoa a partir daqueles conceitos. Parece alguém que não entendeu nada do material original, não entendeu nem o filme anterior de 2014 e tentou fazer o filme todo a partir de referências superficiais. Vou botar um nome, vou usar um personagem que já apareceu, vou chamar o Ghidorah de Monster Zero, vou usar as músicas dos filmes lá da Toho, vou pegar uma atriz oriental de uma etnia aleatória e vou colocar no papel das fadas gêmeas da Mothra, porque qualquer atriz oriental que coloque vai dar conta e vai ser a mesma coisa, porque ele não entra nos conceitos, ele não entende o material original. E achou que botar um monte de referência seria o suficiente. Então é quantidade, mas não tem qualidade nessas referências. Não é alguém que foi lá,
compreendeu do que se tratava e tentou fazer uma releitura para falar de temas relevantes para aquele momento, para a cultura dos Estados Unidos, naquela época e naquele contexto em que o filme estava sendo feito. É alguém que não entendeu o que estava fazendo. E fez todo o filme em cima da ideia do predador alfa, que é um conceito idiota. O resultado é um filme lambança feito em cima de conceitos merda. Então, pra mim, essa é a versão do Godzilla que eu menos gosto. Cada vez que eu reassisto esse filme, eu gosto menos dele. Bom, mas por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Peço que quem não gostou aperte no não gostei. Compartilhem pra quem vocês puderem. Lembrem que ecoterrorismo não existe. Isso é uma bobagem enorme. E a ideia de alfa, de macho alfa, é uma bobagem tão grande ou talvez até maior. Convido quem ainda não segue o canal a seguir para receber as notificações dos próximos vídeos. Também para acompanhar Ilha Kaiju nas redes sociais. Agradeço muito a quem assistiu. Agradeço ainda mais aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam esse canal. Vocês estão vendo esse vídeo enorme de longo, eu falando sem parar. Graças ao suporte que os apoiadores do canal dão. Quem ainda não a conhece, eu convido para passar na página do Ilha Kaiju lá no Apoia-se. Sintam-se também à vontade para comentar aqui embaixo. E obrigado e até o próximo vídeo.